longa. Ontem, logo cedo aí, o Haddad pagou de louco. Reunião com o governo dos Estados Unidos é cancelada após ação da direita, diz Haddad. Tiveram portais na imprensa que publicaram como ação da extrema-direita. Aí eu fico até surpreso, né, de ver o UOL dando uma matéria assim, bem seca, sabe? Sem tentar dar uma lacrada. E aí o Paulo Figueiredo debocha, diz, né, que chato isso, né? Eu tô chateado. A reunião realmente foi cancelada e os americanos chegaram até a enviar o link, né, do Zoom. Olha, no dia certo, Haddad, tu entra aqui pra gente bater um papo. E aí o pessoal cancelou. A data também chama a atenção. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos chegou a mandar link para a conversa com Haddad. Menos de 16 horas depois, no entanto, Scott Bessent cancelou abruptamente o contato. A atitude reforça desconfiança da Fazenda de interferência externa. Eles tinham recebido o link aí para poder participar do Zoom na última terça-feira, dia 5. Lembra aí que a adesão contra Bolsonaro era no dia 4, então um dia depois. Às vezes, meio que já estava programado para enviar, e aí o pessoal meio que nem sabia, né? Porque, querendo ou não, né, envolvendo a Fazenda, o Tesouro lá dos Estados Unidos, às vezes não tem a componente política. Talvez aí tenha chegado, né, notícias que o clima no Brasil piorou. Dia 5 também foi o dia da grande reunião que teve em Brasília, dos juízes, com banqueiros, na casa de Rodrigo Maia. Enfim, menos de 16 horas depois, na manhã de quarta, dia 6, houve o cancelamento abrupto da conversa, sem maiores explicações. A justificativa foi apenas que Bessent não conseguiria mais acomodar o contato com Haddad em sua agenda. Aí, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro se pronunciaram sobre isso para falar que assim, irmão, a culpa é tua, Haddad. Tu que é um fracassado. O deputado Eduardo Bolsonaro e eu tomamos conhecimento das declarações do Haddad, que tentou atribuir à nossa atuação dos Estados Unidos o suposto motivo para o cancelamento de uma reunião com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. Haddad preferiu culpar terceiros pela própria incompetência, enquanto Lula só fala besteira por aí e inflama a crise diplomática. Há quase 2 semanas, Trump declarou emergência econômica nos Estados Unidos, apresentando de forma clara as razões. Até que o Brasil enfrente esses pontos, qualquer reunião será mera encenação e, portanto, inútil. E eu, querendo ou não, né, tanto Eduardo quanto Paulo Figueiredo, quanto acho que quase toda a direita brasileira, vem tentando falar para as pessoas que existe uma componente política aí na questão tarifaço, que o Brasil deveria olhar para o bem do Brasil, não é para ficar de bem com os Estados Unidos, mas porque faria muito bem, né, para o Estado Democrático de Direito, a democracia brasileira. Não temos nem pretendemos ter qualquer controle sobre a agenda do secretário do Tesouro dos Estados Unidos. O Sr. Bessent é um profissional admirável que cumpre as diretrizes determinadas pelo presidente e preserva única e exclusivamente os interesses do povo americano. Nesta quarta, embarcaremos novamente para Washington, D.C., para uma série de reuniões com autoridades americanas, porque mantemos portas abertas. Talvez Lula também estivesse se, em vez de proteger o próprio regime e fazer bravata ideológica, colocasse a diplomacia e o interesse nacional em primeiro lugar. Eduardo e Paulo Figueiredo. Depois aí do cancelamento, a imprensa começa a comentar. Os comentários não são muito favoráveis para o Lula, né? Fica até triste. Gosto tanto do Lula, rapaz. O Jornal da Band dizendo, né? Cancelamento de reunião de Haddad com os Estados Unidos é balde de água fria e confirma o isolamento do Brasil. Vamos ouvir aqui a jornalista Juliana Rosa. Bom, o cancelamento dessa reunião do ministro Haddad com o secretário do Tesouro americano foi um balde de água fria, um sinal de que o canal de diálogo está travado, né, Ju? Boa noite. Certamente. Boa noite, Adriana, para você, o Eneg. Boa noite para você. O cancelamento da reunião confirma o isolamento do Brasil. O secretário do Tesouro americano é um dos principais interlocutores com o qual o governo brasileiro construiu um diálogo e que tem uma relação próxima com o presidente americano. Fica claro que o canal de negociação está bloqueado. Alguns analistas que eu conversei avaliam que depois da reunião do BRICS aqui no Brasil, questões políticas e econômicas se misturaram. E essa é a dificuldade do anúncio do plano de emergência do governo. Algumas dúvidas. Quanto tempo vai durar o tarifaço?
quanto dinheiro vai ser necessário para ajudar as empresas. A gente pode sofrer novas sanções, por exemplo, porque compramos da Rússia e porque em setembro vai ter o julgamento do ex-presidente Bolsonaro no Supremo. Haverá espaço para uma negociação comercial, para separar a política das negociações comerciais? Temos que encontrar um caminho de negociação, como estão encontrando outros países, para proteger a nossa economia. Mas, Eneg, está ficando muito difícil. Está bem complicado. Tá bem complicado. Nossa Senhora. Aí vem a CNN também. Caio Junqueira. Depois de um mês, né? Bem bonitinho, né? 11 de agosto. Empresários responsabilizam o governo por interrupção de negociação com Trump. Agora, depois de tudo que aconteceu, empresários com quem a CNN conversou ao longo desta segunda atribuíram ao governo Lula a responsabilidade pela suspensão das negociações do Brasil com os Estados Unidos sobre tarifários. Bom, eu fico pensando também, né? Foi empresário, porque tem muito empresário, né? Não acho que a CNN ia ligar para algum empresário mais CNN que tem, sei lá, 2, 3 funcionários, 10 funcionários. A CNN não liga para você. Aqui são quase os campeões nacionais, né? As declarações sob reserva foram dadas após Haddad ter informado que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, cancelou a reunião prevista para quarta-feira para tratar do assunto. Haddad culpou as articulações da extrema-direita pelo cancelamento. Mas, na visão de empresários, à frente das negociações do setor privado com os americanos, o cancelamento do encontro se deve muito mais à operação em curso nos últimos dias pelo Palácio do Planalto, né, de buscar seus aliados no BRICS para pedir ajuda para reduzir as tarifas sobre os produtos brasileiros. Eles veem ainda que as recentes decisões do Supremo abriram espaço para que a Casa Branca se sentisse mais confortável em ignorar os pedidos de negociação das autoridades brasileiras. Talvez essa parte seja até mais interessante do que a parte do governo Lula, né? E o seu comportamento aí que não contribui para solucionar nada. O empresariado, parte dele, começa a enxergar que o judiciário brasileiro tem uma parcela aí de responsabilidade diante do que está acontecendo. Aí a CNN levou um especialista, deve ser algum bolsonarista na vida, né? Não é possível uma coisa dessa. Absurdo. Não acho que deveriam levá-la novamente. A gente sabe que a CNN precisa estar sempre alinhada ao Lula, né? Aí o Léo conversa ali com a senhora, né? Rita Mundim. Você vê, né? Comentarista esfrega na cara. Desde que assumiram, tudo é culpa de Bolsonaro. É um governo que não quer ser responsável por nada. Rita, o Brasil tem tentado se aproximar de outros países para suprir a falta do mercado norte-americano. Essa é uma boa opção, Rita? Vai funcionar? Demorou, né, Leandro? Demorou muito, mas é uma boa opção. Por enquanto, é a única opção, já que não tem avanço na diplomacia e já que tudo é culpa do Bolsonaro, porque desde que esse governo assumiu, tudo que acontece no Brasil é culpa do Bolsonaro. Então, fica complicado ser vítima e fica complicado também você sempre colocar a culpa em terceiros. Mas a gente tem que agir, a gente tem que ser proativos. E isso, repito, não é humilhação conversar com a maior economia do mundo. É necessidade de não perdermos os investimentos dos americanos aqui e não perdermos o mercado que foi duramente conquistado, um mercado que é nosso, principalmente, aí eu repito de novo, no caso do café. Isso tem que ser resolvido rapidamente. E a gente resolve as coisas quando a gente quer conversar, quando a gente precisa conversar. Mas entre precisar e querer, está havendo uma distância no Brasil. O ministro Fernando Haddad culpou a oposição pelo cancelamento da reunião dele com o secretário do Tesouro nos Estados Unidos. E agora, hoje, o governo Donald Trump adiou a vigência para a tarifa, no caso para a China. O que justifica essa diferença de tratamento, hein, Rita? Depois da primeira resposta que ela já deu, né? Que você vê que deve ser uma bolsonarista. Como ela ousa falar obviedades? Como ela ousa não mentir? Aí depois parece que o Léo quer realmente, né, jogar contra o Lula. Então, todo meu repúdio aí, essa tentativa de descredibilizar o governo. Vamos ouvir o que essa senhora vai falar agora.
Pois é, a China conversa com o Trump. Eles vão, viajam, se encontram até fora dos Estados Unidos e fora da China, mas eles se encontram. Eu não sei se existe essa vontade explícita do Brasil em se encontrar com membros do governo Trump e em negociar diplomaticamente. É isso que a gente tem que fazer. Então, eu acho que, politicamente, parece haver uma certa morosidade ou uma certa má vontade. É como se conversar com os Estados Unidos fosse humilhação. Eu nunca vi falar que diplomacia é humilhação. Então, se você tem um problema, e esse problema se chama tarifas, com a maior economia do mundo, não é se humilhar, conversar com a maior economia do mundo e tentar proteger o mercado que nós já tínhamos conquistado. Ai, a senhora aí não tá nada feliz com o governo Lula, né? O que é que eu posso fazer? Nem lembrei que você tava na sequência já. O clima pro Lula realmente deu uma mudada, né? Não só no Lula, pro Brasil. O programa lá Canal Livre, uma espécie de programa de entrevista, né, da Bandeirantes, aos domingos, levaram o Kassab. Curiosidade, antes de começar a gravar, mandaram lá no grupo do Quinto, aniversariante do dia. Hoje é aniversário do Kassab. Pera aí, deixa eu falar pra vocês. Além do Kassab, o aniversário do Kassab, do Collor, olha só a nata, e do Jorge Soros. Soros, Kassab e Collor nasceram no mesmo dia. Se você nasceu hoje, dia 12 de agosto, sua data não é muito boa, né? Mas tudo bem. Piadas à parte, né? Curiosidades inúteis. O Kassab lá no Canal Livre, rapaz, começou a falar sobre anistia, assim, de uma forma muito curiosa, quase que irreconhecível. Eu até coloquei ali, né? Efeito Trump. Kassab se coloca aberto a discutir anistia e também cobrou uma contenção do poder judiciário. Esse vídeo é bem curioso. Escuta só. Deixa eu só voltar, desculpa, Chile, voltar na questão final, porque foram tantas, né, Chile, que ele colocou aqui, só para voltar. Ele questão fez da 5 anistia, perguntas numa pergunta. a questão da anistia e do impeachment de Moraes. Inclusive, pergunta do Chile, de ter votos e a presidência não tocar. Como o senhor está avaliando essa circunstância dentro da casa? Bom, o senhor, por exemplo, é favorável à anistia? Acho que o número de assinaturas foi um chamamento para a razão, para que os poderes se entendam. O que o Brasil não quer, e eu não defendo, esse enfrentamento. Vamos caçar deputado, vamos caçar juiz, acho que nós não queremos essa guerra, mas o judiciário tem que ter consciência de que ele não pode se exceder nas suas ações, mas o legislativo também tem que saber que ele precisa mudar a sua postura. Então, eu acho que essa questão do impeachment é um chamamento. Eu acho que tem que tomar muito cuidado na sua sequência. Quanto à anistia, primeiro, não existe condenação, não é? Agora, depois, eu não vejo nenhum problema em discutir uma anistia com modulações. Não vejo nenhum problema, todos os partidos. Qual o país que não teve, em diversos momentos, processo de anistia? Não é? O próprio Brasil teve. Então, eu não estou... Não geral e restrita, mas quem sabe em modulações. Modulações, não é? Eu acho que... Quer dizer, para o telespectador entender, o senhor acha que deve chegar a uma discussão sobre o 8 de janeiro? Quer dizer, eu acho que não tem 14 anos... Eu acho que isso não vai gerar nenhuma crise, né? Você ter, na discussão da anistia, de uma anistia, uma oportunidade para fazer essa concertação. Isso. Mas não chega até o processo no Supremo do ex-presidente Bolsonaro. Não, eu acho que nem foi votado ainda, nem foi condenado, não é? Em algum momento pode até chegar, porque não é? Eu acho que quando você vai por uma discussão, se você coloca barreiras, obstáculos, você acaba chegando a lugar nenhum. Mas eu acredito que quando eu falo modulação, qualquer um entende. Ministro. Pois é, né? Não quis, nem fez questão de criticar Bolsonaro, né? A possibilidade da anistia alcançar Bolsonaro. O efeito Trump. O efeito Trump também foi visto